Olá, tudo bem, meus amigos, amigas, irmãos queridos? Mais uma noite juntos aqui, diferente do que fazemos normalmente, que é o estudo presencial, o estudo feito lá na nossa AD Alfa, no salão da igreja, da Assembleia de Deus de Alphaville, né? Onde temos a condição de ter um relacionamento mais próximo, mas infelizmente estamos passando por um momento que ninguém esperava, né? Quem diria ano 2020, né? Um ano que deveria ser um ano de bênção total, de repente somos surpreendidos por essa pandemia mundial do coronavírus, né? O que nos impeliu a estar separados. Por quê? Porque clinicamente é a única forma de prevenir a expansão rápida da virose. Não que ela não vá se expandir, não que as pessoas não vão contrair ou pegar essa virose, mas o que acontece? Você, estando numa condição longe de isolamento social, tem menos chance de pegar ao mesmo tempo que as outras pessoas. E com isso tem a chance de ter um recurso de saúde melhor. Essa é a diferença, porque o vírus é o mesmo. Pelo contrário, se ele sofre uma outra mutação, ele pode ficar mais resistente. Se ele cismar, se o vírus cismar de ser resistente à atual terapêutica estabelecida, sabia que a virose pode piorar? Ela pode mudar a sua genômica, ou seja, o seu padrão genético em diferentes países. Nós temos visto isso. Por exemplo, na China, o vírus se comportou de uma maneira, na Itália de outra maneira, nos Estados Unidos de outra maneira e aqui no Brasil de outra maneira. E é o mesmo vírus. O índice de mortalidade pode diferenciar pela mesma faixa etária. Veja bem, não que as faixas etárias seriam diferentes. O vírus pode se comportar diferente, isso é importante. Mas o que eu tenho a dizer para vocês é que ninguém esperava, e que é coisa séria. Porque teoricamente, vocês diriam, não, já que temos que pegar, vamos em frente. Não é bem assim, né? Nós temos que fazer esse momento de isolamento para que a curva de expansão ela se achate, ela não seja íngreme, ela não seja abrupta, porque senão muitas pessoas vão pegar a doença rapidamente e não haverá recursos em saúde, em estrutura de saúde, estrutura de pronto-socorro, de UTIs, para atender todo mundo. Então vamos obedecer o que o Ministério da Saúde e a Organização Mundial da Saúde prevê. Aí vocês me diriam, mas isso é falta de fé? Né? Se eu tenho fé, Jesus é obrigado a me guardar. Não vou repetir o que eu falei a semana passada. Deus, ele segue, ele respeita o padrão biológico. Guardem isso. Você tem que dormir para se descansar, você tem que se alimentar, você tem que seguir os padrões da medicina. Pode ver, a medicina fala para você não comer certas coisas que são ruins, você não vai comer. A medicina manda você fugir de mudanças de clima abruptos que pode se resfriar, você tem que fugir. E isso não significa que você esteja confrontando a fé. Pelo contrário, é uma obediência à biologia natural. E Deus respeita isso. Deus, ele acata isso. Né? Jesus seguia o padrão normal. Jesus dormia, Jesus tinha cansaço, Jesus tinha sede, Jesus tinha fome. Ué, ele não era o filho de Deus? Por que ele tinha fome? Se era do filho de Deus, ele precisava comer. Ele chorava, ele sentia, ele se emocionava. Um ser humano normal vive a biologia normal. Isso aqui na Terra, porque estamos na Terra. Jesus falou, não peço que os tires do mundo, mas os livres do mal. Então Deus interfere quando você não consegue mais se proteger. Quando existem falhas no processo em que escapou das tuas mãos a proteção, não por tua culpa, não pela tua prudência, como pregamos a semana passada, porque você sendo prudente e sábio, você vai fugir do mal, né? Porque você vai encontrar um caminho melhor para proceder, vai fugir das situações malignas. A inteligência justamente está em fugir das situações malignas. Muito bem. Então, quando você fazendo isso não consegue, vamos dizer, driblar o mal, Deus vai interferir. Eu tenho certeza disso. Porque nós oramos, nós buscamos a Deus, nós cremos assim. E Jesus veio para desfazer a obra do maligno, certo? Mas a carne continua sendo carne sujeita às situações da carne. Se o vírus pega a carne, contamina a carne, assim como uma verminose, a tuberculose mata mais do que
o coronavírus. Se você pegar 100 tuberculosos com uma doença ativa, o índice de morte será maior, se não bem tratado, e pegar uma idade, em pessoas de idade, maior do que o coronavírus. E outras doenças mais. A cólera, o Brasil teve uma crise de cólera, vocês esquecem, há 10 anos atrás, que pegou o Ceará tremendamente. O Ciro Gomes, inclusive, era prefeito na época, o governador, sei lá, do Ceará, de Fortaleza. E vocês lembram quanta gente morreu? A cólera veio depois para o litoral de São Paulo, Santos, Praia Grande, todo lugar se falava de cólera, mas não houve esse processo todo. Por quê? Porque a expansão era mais fácil de se controlar. Mas era também uma endemia da época, né? Uma epidemia perigosa e mortal. Né? Então o que eu quero dizer para vocês como médico? Tá aí, vocês já ouvem todo dia a mesma história. Né? Qual é a história? Nós estamos transmitindo pelo Instagram, então estamos no Instagram, no Facebook e no YouTube. Então se você não quiser assistir hoje, por algum motivo, você pode pegar no YouTube depois. Só dei essa pausa. Inclusive, pastor, se caso no Instagram estiver meio instável, pode pular para o Face. Quem está no Instagram quiser passar para o Facebook, pode passar. Procura Belenilton Marques Araújo, você encontra e passa. Você escolhe a maneira de assistir esse estudo bíblico, médico-científico, né? Filosófico, interdenominacional, porque nós não temos denominação defendida aqui. Aqui nós buscamos as coisas de Deus. E eu vou tocar nesse assunto agora, porque muitos me perguntam e me falam, né? Não que afirmam, mas indagam para mim, né, que sou pastor e que sou também médico. Pastor, isso é praga de Deus? O coronavírus é uma praga de Jesus porque os homens estão errados? Todo mundo pensa que a ira de Deus está se manifestando. É a ira de Deus, é a ira, é vingança. Queridos, eu vou dizer, hoje você vai tirar esta coisa da tua cabeça. Eu vou provar na Bíblia, que Deus não se vinga, Deus não manda males, e muito menos uma praga dessa para matar aquele que ele ama. Em João 3,16, a palavra é clara. João 3,16. Olha aqui, ó. Deus amou o mundo de tal maneira Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus ama tanto o ser humano que ele quer, em primeiro lugar, salvar o ser humano, tirá-lo da condenação, tirá-lo da morte e colocá-lo com ele na eternidade. Para isso, qual foi o preço? Mandar Jesus. Jesus veio, né, como uma moeda de troca, como um fator de graça, misericordioso, porque nós não merecíamos esse presente. O Filho de Deus se fez carne, habitou entre nós, teve uma vida infalível, uma vida irrepreensível, sem pecado, sem agravo, sem erro, mas morreu na cruz para nos salvar, para resgatar a humanidade. Ora, esse Deus agora não é porque você pecou que você vai ser castigado por vírus, não por ele. Porque do Pai de Jesus só vem amor, como eu falei, também está em Tiago, capítulo 1. Eu sei que muitos vão discutir, imagina, e a ira de Deus não é de Jesus. Essa ira que vocês veem aí, não, eu vou provar agora que não é de Jesus. Tiago, capítulo 1. Você tomou um gole d'água. Você não quer me dar um cafezinho? Temos a presença do Chuang aqui hoje entre nós. É um japonês também. Mas Chuang não é chinês? Aqui nós fazemos unidade chino-japonesa, nipônica. Tiago, capítulo 1, verso 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito. Olha, a máquina de café está funcionando. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Não há sombra de variação em Deus. O Pai das luzes manda só o quê? O bem, o dom perfeito, a luz, porque ele é Pai das luzes.
Nele não há trevas nenhuma, está lá em 1 João capítulo 1, verso 5. Em Deus não há trevas e dele só vem a luz e só vem o bem. E ele não tem sombra de variação, então ele não muda. Ele é só o quê? Bênção, luz, amor. 1 João capítulo 4. Obrigado, irmão querido. 1 João capítulo 4, verso 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Por quê? Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Agora, que amor é esse se amanhã, por causa dos pecados dos homens, vem a ira? Como é que pode vir a ira se Jesus já pagou os pecados? Não, mas o homem tem que mudar. O homem tem que mudar. Se ele não mudar, vem a praga. Não. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus tirou o pecado do mundo. Mas, pastor, nós vemos na Bíblia que se fizermos o que Deus manda, está lá em Deuteronômio 28, Ele vai nos abençoar. Se não fizermos o que Deus manda, está lá no mesmo 28, Deuteronômio 28, Ele vai nos amaldiçoar. Bom, então agora vamos distinguir duas alianças que a Bíblia nos apresenta. A aliança do Velho Concerto, ou chamado Velho Testamento, que é a Velha Aliança, ou Antigo Testamento, e a Nova Aliança, que é a Nova e Eterna Aliança, que é o Novo Testamento, ou também chamado Novo Pacto de Jesus Cristo. Duas coisas diferentes. No Velho Testamento, que a igreja adora ler, não sei porquê. Ah, mas por que o senhor fala isso? Porque em 2 Coríntios, ai, eu fico nervoso. Deixa eu tomar um cafezinho, né? Ai, glória a Deus. Cafezinho bom nesse café? É. No expresso. Glória a Deus, Pastor, viu? tem uma dúvida aqui. Fala a dúvida. Ela está perguntando, a Cláudia, por que ele mandou os gafanhotos e as rãs? Mas quem falou que foi o pai que mandou? Quem mandou? Quem falou que foi o pai que mandou? Não está escrito que foi o pai de Jesus que mandou isso. Agora, o que está escrito é... E agora até esqueci o que eu ia falar. Ixi, agora também não... Eu ia falar... Bom, não tem nada a ver. O pastor estava falando sobre essa praga que está acontecendo agora não ser... Não, o pastor ia não é o provar pai. que não é Do o pai só vem amor. Isso. E eu ia... 1 Coríntios, não, eu vou ler, bom, eu vou ler para vocês Romanos capítulo 3, vai vir já o que eu ia falar. Esse café me estragou o ritmo. Mas Romanos capítulo 3 diz o seguinte, verso 21. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei dos profetas. Quer dizer, houve testemunho. A lei de Moisés e os profetas estão vendo como testemunhas o quê? Que a manifestação vem sem lei do que da justiça de Deus. Qual é essa justiça? Verso 22. Romanos 3, 22. Isto é, a justiça de Deus pela fé. Isto é, em Jesus Cristo. Pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Porque não há diferença. A Cláudia perguntou sobre gafanhotos. Aquilo lá faz parte do Velho Concerto. Existem dois concertos. Eu voltei ao assunto. O antigo concerto é a antiga aliança, estabelecida lá em Deuteronômio, capítulo 28. Abra lá. Que bom falar com vocês. Estou tão feliz. Deuteronômio. Acho que até o Davizinho está assistindo hoje. Está assistindo o Davizinho ou está assistindo o Bolsonaro? Tá bom. Ó, Deuteronômio, capítulo 28, diz assim, olha só. Verso 1. Olha só, presta atenção. Se ouvires a voz do Senhor, aqui essa palavra Senhor, traduzida do original hebraico é Jeová. Se ouvires a voz de Jeová, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E aí vem as bênçãos. Ó. E todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires ou obedeceres a voz do Senhor. Aí vem as bênçãos.
bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do ventre, bendito o fruto dos teus animais, criação das vacas, bendito o teu cesto, bendito serás quando entrares, quando saíres, te entregará os inimigos das tuas mãos, né? Por um caminho eles sairão contra ti, por 7 caminhos fugirão de ti. O Senhor mandará que a bênção seja contigo nos teus celeiros. E vemos aqui muitas bênçãos. Se fizerdes a obra, os mandamentos do Velho Testamento, as leis de Moisés, as leis judiciais e morais também e sacerdotais do Velho Testamento. Muito bem. Isso é o velho contrato. Isso é um contrato. O que é um contrato, pastor? Contrato é isso. Eu vou alugar essa casa. Aí eu ponho lá. Estou alugando esse lugar. Se você mantiver a casa bem, se conservar bem, daqui um ano vem, se você pode renovar e tal. Aí você vai seguir o contrato. Se você não seguir o contrato, você vai ser penalizado. Isso é o Velho Testamento. Não é uma aliança de amor, é uma aliança de obrigação. É como se fosse uma situação de limites. Então, o que é o Velho Testamento? O que é a lei de Jeová do Velho Testamento? É uma situação de limites. Não matarás, não roubarás, não darás falso testemunho, honra pai e mãe. Eu digo para você que tem gente que, mesmo sem conhecer a lei de Moisés, pratica tudo isso. Não mentirás, não roubarás, não adulterarás. Tem gente que tem uma educação tão fina no mundo, nem é de Jesus, pratica tudo isso. Então, é um contrato, Velho Testamento, onde duas partes se relacionam através de uma lei. Não cumpriu, vem a maldição. Tanto é que Deuteronômio 28, a partir do verso 15, olha, são 14 versos de bênção no Deuteronômio 28. E depois vem mais de 60 versos de maldição. Se não, lá, porém, verso 15, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus para cuidares em fazer tudo que os mandamentos, os seus estatutos, que hoje ordeno, então virá, olha lá, verso 16, maldito será na cidade, maldito no campo, maldito ao seu teu cesto, maldito a amassadeira, maldito o fruto do teu ventre, o Senhor mandará sobre ti a maldição, a turbação, verso 20, a perdição, tudo vem maldição, ira atrás de ira, vingança atrás de vingança, desobediência trazendo dor, trazendo castigo. Velho Testamento é igual, desobedeceu, castigo. Novo Testamento, não. Novo Testamento é assim, é uma aliança, é uma nova aliança. O que é uma nova aliança, pastor? É que nem um casamento. Já viu casamento? Casamento é assim, o marido chega, prometo ser-te fiel em tudo. Prometo ser-te fiel na saúde, na doença, prosperidade, adversidade, tudo. Quando é novo, quando está velho, não interessa o que vai acontecer, ele vai ser fiel, ele vai amar, honrar. Isso é a promessa que ele faz, independente de como a mulher vai agir. Ele não fala assim, olha, só vou te abençoar, ou só vou te amar se você lavar a minha roupa, se você fizer a comida que eu gosto, e fizer aquilo todos os dias, né? Se não fizer, não te amo. Ora, isso não é honrar. Quando você fala, eu amo e acabou, é incondicional. Isso é aliança. Aí ele se entregou para a mulher. O casamento é isso, é uma entrega bilateral. Por isso que é figura de Cristo com a igreja. Porque Cristo se entregou totalmente para a igreja. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14. Sei lá, vamos ver se é isso. Abra lá! Que lindo, Ricardo, servo de Deus. Está mais magro que o Dr. Lenilton. 2 Coríntios, capítulo 5, desculpa. Puxa, essa é boa demais. Olha essa aqui. 2 Coríntios 5, verso 14. Porque o amor de Cristo nos constrange. Olha, o amor nos constrange. Por quê? Julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morrem. Ou seja, o marido fala assim, esposa, eu te amo tanto que eu sou todo teu. Aí ela fala, bom, depois dessa declaração incondicional, eu me entrego a você também. Essa é a condição. Marido e mulher, essa é a condição. Cristo com a igreja. Eu não estou com Cristo porque eu tenho que obedecer às leis. Eu estou porque Ele me ama e eu o amo. E este amor bilateral
esquece os pecados. Ah, mas e se eu pecar de novo? Esquece. Os pecados estão apagados. O amor de Cristo nos constrange. Olha aqui, ó, verso 15. E ele morreu por todos para que os que vivam, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Incrível! Então a pessoa entendendo o sacrifício de Jesus, maravilhoso, o amor incondicional, ela fala, acabou. Eu não tenho que me lembrar. Se Jesus não lembra mais meus pecados, muito menos eu. Então não é, o vírus não vem de Deus. Ah, é Jesus que mandou. Não fale isso que você está ofendendo a Cristo. Quem falar que Jesus mandou praga está ofendendo a Jesus. Não existe isso. Aí o Pai então nem se fala, porque o Pai é amor. Jesus, quando o menino lá foi falar com ele, o menino falou assim, bom mestre. Aí o Jesus falou, bom? Por que me chamas bom? Bom é o Pai. Quer dizer, se Jesus não se achava bom e achou que o Pai é bom, quanto mais, como que eu vou atribuir ao Pai as pragas? Não posso fazer isso. Eu não posso. Nem pensar nisso. Vocês entenderam então o que é nova aliança? O que é velha aliança? Nova aliança, queridos, é novo concerto. Ah, mas não é isso que a gente aprendeu? Agora eu lembrei o texto que ia ler. Lembrei, 2 Coríntios 3, 14. Nossa, só virar a página para Cláudia. Você trocou de xícara? Que lindo! Glória a Deus. Tá bom, chega de café, viu? Chega. Esse é forte. 2 Coríntios capítulo 3, verso 14, Cláudia. Mas os seus sentidos, quer dizer, os sentidos dos israelitas, foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, que foi por Cristo abolido. Por que Jesus aboliu o Velho Testamento? Porque o Velho Testamento era um contrato, não era uma aliança. O Velho Testamento não era da vontade do Pai, porque foi do Pai a vontade de que toda a plenitude dele, nele abundasse, ou habitasse, melhor ainda. Então, queridos, tá aqui, ó, Velho Testamento. Ah, mas eu vou ligar. Ah, mas as igrejas não pensam assim. Bom, o que eu posso fazer se ainda o véu não foi tirado? E não estou me achando tal, mas eu estou lendo a Bíblia. Ah, pastor, me dá mais textos. Hebreus, capítulo 8, abra lá. Vai guardando esses textos. E você agora está de quarentena, assista os meus vídeos na internet. Entra lá no YouTube, se inscreva, né, no YouTube. Todos os nossos estudos que você está assistindo ao vivo são guardados, armazenados no YouTube, né, Pastor Lenilton Araújo Pregações, e você pode acessá-las. Apocalipse, Gênesis e todas essas palavras boas entre Velho e Novo Testamento. Temos uma que é choque entre deuses, é isso o nome? Conflito entre os deuses. Muito bom aquele. Né? Colisão entre deuses. É muito bom, vocês sabem mais que eu. O que eu falei? Esqueci. Hebreus, capítulo 8. Ou é melhor, 8? É 8. Vamos lá. Quando o Espírito dirige, é assim, ó. É pelo Espírito, entendeu? Hebreus, capítulo 8, olha aqui. Olha aqui, essa aqui. Vou tomar um trago. Hebreus 8, 6. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Jesus é mediador do quê? De um concerto e de um ministério mais excelente, confirmado em melhores promessas. Por quê? As promessas do Velho Testamento, as promessas de Jeová do Velho Testamento, as promessas de Moisés eram todas materiais. Siga a lei que você vai ser abençoado em casa, abençoado na família, abençoado na fazenda, o teu boi vai dar leite, a tua vaquinha vai prosperar, vai te dar muitas outras vaquinhas. Enfim, o assunto era sempre esse. O assunto sempre era o quê? Bênção material. Pode ver. Bendito serás na terra, bendito a entrada, a saída e tal. Já
a Bíblia fala que Novo Testamento, aqui, nós somos o quê? Confirmados em melhores promessas. Quais são essas promessas? Veio agora Efésios capítulo 1. Olha só essa, irmãos, pelo Espírito. Efésios 1 me mostra qual é essa promessa. Olha aqui. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou, já abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O que é isso? Deus já nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais, coisas que não existiam no Velho Testamento. No Velho Testamento as bênçãos eram materiais. Novo Testamento, bênçãos sobrenaturais. Bênçãos nos lugares celestiais. Bênçãos que são supranaturais. Por exemplo, olha que bênção. O Velho Testamento eram poucos que tiveram milagres nas suas mãos. Hoje não. Todo que ora, a coisa acontece. Você ora, uma pessoa ressuscita. Você ora, uma pessoa é curada. Você ora, uma pessoa consegue um emprego. Você ora, as coisas mudam. Hoje as promessas são assim. Promessas do Antigo Testamento. Se você não brigar com ninguém, você vai ser abençoado. Novo Testamento, ama o teu inimigo. Só quem é do Espírito. Ama, bendiz o que te maldiz. Nossa, que promessa é essa? Para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. Então, por exemplo, são bênçãos sobrenaturais. Amar o teu próximo, né? Como Jesus amou, bênção sobrenatural. Então as promessas do Novo Testamento são promessas sobrenaturais, são promessas espirituais, são promessas celestiais. E por isso que são, volta lá para Hebreus, capítulo 8, no verso 6. Olha aqui, estamos firmados em melhores promessas. Verso 7. Porque se aquele primeiro for irrepreensível, se o primeiro concerto, a primeira aliança, o primeiro testamento, fosse irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. É o que está escrito aqui. Em Hebreus 7:11 diz o seguinte, de sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, que era o sacerdócio de Moisés, porque sob ele o povo recebeu a lei, olha aqui, Hebreus 7:11, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Quer dizer, se o primeiro fosse bom, para que trazer o segundo? E sendo já o primeiro rejeitado, porque Jesus já ocupou o lugar, por que lembrar o primeiro? E por que as pessoas celebram o primeiro? Por que guardam a lei de Jeová, de Moisés, sei lá do quê? Se Jesus já cancelou, esqueceu, Jesus esqueceu os nossos pecados. Olha aqui, verso do 10, porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel. A casa de Israel aqui é a igreja hoje, porque nós somos o Israel de Deus, saiba disso. Diz o Senhor, porei as minhas leis no seu entendimento, pelo Espírito, e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por povo, e eles serão meu Deus. Olha aqui, e aqui no verso 12, porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrareis mais. Se Deus não lembra o meu pecado, por que eu vou lembrar? Isso chama-se graça total. Mas estou pregando graça total por aí, defendendo o pecado. Bom, isso está errado. Que a graça me constrange de tal forma que me faz buscar a santidade em Deus. Que agora está na moda o ser de Jesus e no pecado. Soube de gente que está na pornografia total dentro de casa. Não é isso, Érica, que ficamos sabendo aí? Explodiu a pornografia depois que houve a quarentena. Por quê? Porque as pessoas não são espirituais. Porque não amam a Jesus. Eu vou condená-las? Não, porque Jesus morreu por elas. Agora, elas têm que atentar para tão grande, nobre, gloriosa bênção que é Cristo. Porque se não tiver isso, vai ser normal que eles busquem pornografia, busquem drogas, busquem tudo que não presta. Por quê? Porque o que lhes é oferecido no mundo. A pessoa do mundo, nunca podemos julgar as pessoas do mundo, porque eles são cegos. Não conhecem a Cristo. Quando você conhece a Cristo, você conhece o Deus verdadeiro, o verdadeiro Deus que te faz espiritual. Que faz você nascer de novo.
Então você deixa esse mundo, e não é um Cristo de carne, é um Cristo espírito. Lá em 2 Coríntios, de novo, capítulo 5. Olha, esse texto é lindo. 2 Coríntios, capítulo 5. Estão gostando ou não? Estão interagindo aqui. Vamos assistir Netflix de Satanás. Tá todo mundo Assistir aqui, lá pastor. a morte do demônio. Você viu essa? Até parece, né? Tá o Aleluia, Você o falou, César, glória a Deus. Guga, Olha, Gisele, então, Lucas. 2 Coríntios, sempre os cupinchas, né? Ó, 2 Coríntios capítulo 5, verso 16. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Olha que lindo. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, que era o Cristo filho de Davi, que era o filho da carne, que veio de Davi, ainda que tenhamos conhecido a Cristo filho de Davi, ou seja, o Cristo segundo a carne, contudo agora, diz Paulo, já o não conhecemos desse modo. Por quê? Porque a partir de agora conhecemos um outro Cristo. Por isso que a turma fala, Cristo de Israel, filho de Davi, acabou. Aquele Cristo morreu na cruz, nasceu um outro. Segura em 2 Coríntios e abra em Romanos, capítulo, olha, abre em cima, Romanos 1, olha que lindo, verso 3, Romanos 1, 3, acerca de seu filho, Jesus, né, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Então, segundo a carne, Jesus veio de Davi, Jesus é filho de Israel, de Davi, é hebreu, é judeu, do povo de Israel tal. Segundo a carne. Declarado filho de Deus, verso 4, em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, ele foi outro, ele já era outro. Ele era agora o Filho do Deus absoluto, o primogênito da nova criação. Que criação? Essa que nós pertencemos. É a nova criação. Nós somos uma nova criação. Que seres humanos que aceitaram o Filho de Deus, pela fé adentram por um portal e entram na presença de Deus, do verdadeiro Deus, em nome de seu Filho Jesus, entram nessa esfera espiritual e recebem vida espiritual. Então deixam de ser criaturas humanas simplesmente, passam a ser novas criaturas. Volta para 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Agora, continuando a leitura. Assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então a pessoa que se converte, ele não é um banana. Aí virou crente. Não, ele agora é um filho de Deus. Ele é irmão de Cristo. Ele agora tem uma nova criatura. Não é nem ser humano e nem é totalmente espírito. É uma nova criatura. O nascido da carne é carne. O que é nascido do espírito é espírito. Quem é de Jesus é nova criatura. Quem está em Cristo, 2 Coríntios 5,17, nova criatura é, as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. O que se fez novo? O pecado ou culpa não existe mais. Então, praga nenhuma virá sobre vós, porque Cristo é o Senhor que vos guarda. Não existe praga. A praga vem de Satanás. A praga vem do diabo. E a praga veio lá do Velho Testamento. Né? Que nem veio praga de sapo, de rã, gafanhoto, veio praga de sangue nas águas. Pragas. Jesus não manda praga. Né? Eu vim para que tenhais vida e a tenham com abundância. Ele não pode se contradizer. Então, Jesus não está participando do Velho Testamento, do Velho Concerto. Jesus está fora do Velho Concerto. Hebreus. Volta para Hebreus. Capítulo... capítulo 2. Olha que coisa linda. Olha que é demais. Hebreus 2. E visto, verso 14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, que somos nós participamos da carne e do sangue. Também ele, Jesus, participou das mesmas coisas para que pela morte, ele teve que morrer, ele aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então a morte de Cristo destruiu o império das trevas. Essa é a grande verdade. Jesus acabou com o império das trevas. E Velho Testamento é trevas. A lei é trevas.
Como é que os pastores ficam misturando velho e novo? Não dá para entender. Eu já li 1000 textos aqui que contradizem velho e novo. Não tem conversa. Não tem conversa. Está aqui, ó. E o que aconteceu? E livrasse todos que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. O ser humano estava sujeito à servidão da lei. A turma era escrava da lei. A lei escraviza. A graça liberta. Pela graça sois salvos. Independe do que você faça. Independe da sua capacidade. Tem gente que fala assim, ai pastor, eu sou um derrotado. Não diga isso. Porque você, na verdade, é fruto do amor de Deus. Ninguém merece nada. Se é por merecimento, como muitos julgam, então já não é mais por graça. Então se você está fazendo a obra, não é mais por fé. Se não é por fé, não vai ter valor para Deus. Não vai ter valor eu sou. Não, nós não somos nada. Pelo contrário, quanto mais você se achar incapaz, mais Deus opera. Porque quando sou fraco, então sou forte. 2 Coríntios, capítulo 12, fala isso. Porque Paulo queria ser o máximo. Jesus, está errado, eu não consigo vencer esse pecado, eu não consigo vencer esse espinho, eu não consigo vencer esse demônio que me dá, esbofeteia. Jesus falou, filhão, a minha graça te basta. Graça total. A minha graça. A minha graça. O meu amor te constrange. Meu amor, muda a tua vida. Não é você que faz a obra. Eu te escolhi, não fosse vós que me escolheste. Eu vos escolhi para que vai por aí, dei frutos e o vosso fruto permaneça. Então, não sou eu. Porque quando sou eu, Deus não opera. Está errado. Perceberam, queridos? Fantástica essa realidade espiritual. Então, é fantástica essa passagem. Em Hebreus capítulo 10, vamos ler lá, Hebreus 10, vai. Tão linda também aqui, ó. Olha que coisa linda. Também sobre conserto. Nós estamos falando sobre as duas alianças. Tá passando no Instagram ou caiu? Não, tá tudo. Não caiu? Não. Olha. Superamos o Bolsonaro. Superamos o Bolsonaro? Glória a Deus pelo Bolsonaro. Olha. Não, tá bom. Hebreus 10, verso 1. Porque tendo a lei, o que é a lei? A sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem, cada ano pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Quer dizer, a lei nada aperfeiçoou, porque a pessoa não mudava. A pessoa não mudava. A lei não muda o interior. Agora, o amor de Cristo nos muda. Guarde isso. Verso 3. Dos sacrifícios da lei, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados. E assim acontece quando você vai tomar a ceia e fica, Jesus, pequei de novo. Sabe que eu devo tomar a ceia? Olha, se eu me perdoa hoje para poder tomar hoje, daqui a um mês eu peço perdão de novo. É o que acontece. Está errado. Não fique lembrando dos pecados quando você vai tomar a ceia. Porque ceia é a celebração daquele que uma vez morreu para sempre pelo teu pecado, para nunca mais você lembrar. Olha o que eu vou ler aqui, ó. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Verso 5. Pelo que entrando no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Jesus teve um corpo preparado para ele. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradam. Quer dizer, o Pai nunca se agradou daquilo que no Velho Testamento os anjos se agradavam. Que eram os sacrifícios. Né? Feito no altar com sangue de bodes, de touros, de animais. Então, eis que aqui venho no princípio do livro, está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz, sacrifício e oferta e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem pela lei, Deus, a tua vontade. Tira o primeiro, o velho, para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Cristo, feito uma vez, Sérgio. Olha só, volto aqui. Na qual vontade, que é a vontade do Pai, temos sido santificados. Então você já foi santificado. Como? Pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez. Bastou uma morte de Cristo na cruz. Na hora que ele falou, está consumado, rachou o templo de Salomão no meio. Rachou o templo, tremeu a terra. Passo, o céu, houve uma convulsão. Ressuscitaram mortos, por quê?
Porque naquele momento Jesus falou, está consumado, está pago. O pecado, a oblação pelo pecado foi feita. Não se lembre mais dos pecados que eu não me lembro. Não se lembre. Então, praga nenhuma vem, porque Jesus já perdoou os pecados. Não existe praga. E se a pessoa continua no pecado porque ela não conhece a Cristo? É preciso conhecer esse amor que constrange, esse amor que me liberta, esse amor que muda tudo. É o poder. E mais, sendo de Jesus, você agora, sendo Espírito, tem poder sobre tudo que ele tem poder. Lá em Colossenses, no capítulo 1. Vai lá. Hoje eu não vou demorar, hoje não vai demorar, viu? Você descansar, porque você está muito cansado de não fazer nada. Ó, Colossenses 1, verso 19. Olha que coisa linda. Verso 18. Jesus, ele é a cabeça do corpo da igreja e o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Ora, mas como nós somos o corpo e ele é o cabeça, tudo que está debaixo do pé de Jesus, que é o corpo, está debaixo dos nossos pés. A plenitude toda está nele. Que plenitude? Toda. Olha aqui, capítulo 2 de Colossenses, repete o fato. Verso 9. Porque nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Que divindade? Vida espiritual. Todo o poder do mundo espiritual. Todo o poder do cosmos. Todo o poder do universo, das galáxias. E de galáxias. Tudo está numa pessoa. Jesus. Não é pouca coisa. Não é vírus. Não é doencinhas. Não é nada disso. Que se compare ao poder de Jesus. Não, mas por que ainda não tem manifestação? Deveria ter mais, porque a turma não crê no que eu estou falando. Fico buscando lá no Velho Testamento, na mesquinharia do Velho Testamento, que já foi por Cristo abolido, 2 Coríntios 3, 14. Mas eu não aprendi assim. Então vamos estudar a Bíblia para entender que o que está em você é maior do que tudo que já aconteceu, tudo que já existiu. Não é pouca coisa. Está escrito aqui, ó. Verso 10. E estáis perfeitos nele. O que é ser perfeito nele? É entender este poder e usufruir dele. Não ser perfeito em obras, porque não é pela obra que você vai ser salvo. Você é ser humano. Se alguém te fechar o carro, você vai ficar irritado. Se alguém te beliscar, você vai falar, ai. Alguém belisca, glória a Deus. Não é fácil. Você vai chegar lá um dia, mas por enquanto não. Mas a graça te cobre. A graça te blinda. Quando o diabo olha para você, você que já é batizado, ele olha e vê Jesus e ele fala, não posso encostar nele. A não ser que você deixe. Porque quem é de Jesus e entende esse amor, se apropria dessa perfeição de Cristo e nada o vence. A quem temerei? Amém? Nada me separa do amor de Jesus. Está lá em Romanos capítulo 8. Nada. Nenhuma criatura, nem a luz, nem as trevas. Nada. Nenhuma outra criatura, nem anjo, nem porvir, nem dor, nem necessidade. Nada. Nada te separa de Cristo Jesus. Né? É isso aqui, ó. Estais perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Ora, se você está perfeito nele, que é a cabeça de principado e potestade, você também está acima dos principados e potestade. Não fica chorando e mendigando para anjo nenhum. Mas, pastor, os anjos são superiores a nós? Não, me desculpa, você está por fora mesmo. Hebreus, capítulo 2, olha lá, verso, porque é um tal de invocar anjo, né? Hebreus 1, olha aí, ó. É um tal de invocar anjo para lá, que o anjo te acompanhe. Depende do anjo, é bom nem ter a companhia dele, viu? Depende do anjo, ele pode passar a perna em você, é verdade. Lá em Coríntios fala que nós vamos julgar os anjos. Ué,
Vocês não leem a Bíblia. Hebreus 1,14. Não são, porventura, todos os anjos espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Irmãos, quando eu leio isso, eu falo, meu Deus, quem sou eu para ter anjo à minha disposição? A gente às vezes não tem nem um chofer de táxi à nossa disposição, agora tem um anjo à minha disposição. Ora, isso Deus nos dá. Por quê? Graça, amor que Ele tem por nós. Então Ele não vai imputar o teu pecado. Mas, pastor, eu pequei. Esquece e vai em frente. Não se lembre mais. Não segure mais. Não fique se remoendo numa coisa que Deus já pagou na cruz. Eu cancelo a cruz se eu falo que eu tenho que pagar os pecados. Eu vejo gente falando assim, estou pagando os meus pecados. Blasfêmia. Jesus já pagou. Eu tenho que pagar os meus pecados. Ah, é? Então você vai se pôr no céu? Não é Jesus? É Jesus que te põe no céu. É Jesus que te santifica. É Jesus que te glorifica. É Jesus que te perdoa. É Jesus quem te ama. Então por que eu tenho que pagar? E por que o ser humano está pagando? Ah, por que tem virose? Porque a turma come morcego lá em cima, meu Deus. Cobra, morcego, aranha, escorpião, come de tudo. Você quer o quê? Ué, deixa de escovar o dente uma semana para você ver. Ninguém chega perto de você. Ué, tudo tem uma consequência biológica. Agora, jogar nas costas de Deus, eu estou fazendo todo esse estudo hoje para provar que Deus está fora deste mundo e que Ele te ama. A preocupação dele é esperar que você entenda tudo isso para te levantar, para te usar no poder. E com toda essa situação angelical. Olha aqui, Hebreus 2,5, aproveitando o ensejo, olha aqui, diz que não foi aos anjos que Deus sujeitou o mundo futuro de que falamos. Então o mundo futuro, a eternidade que vai vir agora, logo logo vai começar, que já começa no batismo, para nós que somos crentes, já começa no batismo a eternidade. Mas efetivamente, fora do tempo, ela vai começar depois do fim do mundo. Na hora que passar esse século, esse tempo, essa dispensação, o que vai acontecer? Há um mundo futuro de que falamos, que não está na mão dos anjos, está na mão da igreja, chamada descendência de Abraão, como está em Hebreus 2,16. Porque, na verdade, Deus, Ele não tomou os anjos, de novo fala isso, mas tomou a descendência de Abraão. Ah, o Senhor está desmerecendo os anjos. Não, eu estou colocando que os anjos deram a lei e hoje eles estão destituídos dessa situação. Gálatas 3,19 fala que a lei veio pelos anjos. A lei do Velho Testamento era governada por anjos. Lá em Gálatas capítulo 3, olha lá, abra lá. Quem esqueceu, leia. Gálatas capítulo 3, olha aqui, verso 19. Logo, para que é a lei? Ela foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade, a quem a promessa tinha sido feita. E a lei foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro que é Moisés. Ora, quem deu a lei? Os anjos na mão de Moisés. Mas Deus não estava lá? A Bíblia fala que a palavra Deus, a palavra Elohim, são deuses ou anjos. E agora? Ah, mas Jesus estava lá no Monte Sinai, irmão. Se estava, então por que veio morrer depois? Se Jesus é quem deu a lei de Jeová, o que ele veio fazer aqui embora morrer depois? Que incoerência. Uma coisa é uma coisa, Velho Testamento. O Novo é a perfeição. É o que havia de vir. O melhor, a vontade do Pai. Romanos 3. Romanos capítulo 3. Estão assistindo ainda? Ou não, então sim. Muita gente. Será que ou vão assistir lá o padre... Como é que é o nome lá? Bolsonaro? Não, padre não. É o Bolsonaro. Mas tem o padre também que fala, não tem? Ó, Romanos capítulo 3, verso 21. Olha que coisa linda. De novo eu leio. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Deus fez questão de mandar seu Filho para apenas uma coisa acontecer. Quem crer, recebe. Não precisa de dinheiro, não precisa de força física,
aparência, inteligência, força sobrenatural, nada. Precisa crer, é graça, graça de graça, crer. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Você entra na vontade de Deus. Olha aqui, ó. Porque não há diferença, porque todos pecaram, todos pecam, e todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus. Só em Cristo recobramos essa glória, sendo, pois, justificados gratuitamente, não é por obras, pela sua graça, graça total. Ah, mas é graça total, mais que total, super, hiper, top graça. Olha aqui, ó, pela redenção que há em Cristo Jesus. Uma vez eu preguei sobre graça total já na igreja, mas ninguém lembra nada, o pessoal não quer nem saber. Vamos lá. Ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. Acabou. Graça é graça. Eu estava pensando nisso outro dia, é que nem você tivesse um filho. Eu tenho 4 filhos, muito bem, cada um de um jeito, mas amo todos. Quando você ama um filho, você não imputa o que ele faz de mal para você. Por quê? Porque é amor, o amor prevê esse perdão. Isso é amor. Tem criança que a mãe acabou de colocar uma roupinha branca nele, a única roupinha para passeio. Ele se lança no chão, se rola no chão, mas a mãe ama, não importa se ele sujou a roupa, não importa se ele quebrou a tacinha da mãe, não importa, quem ama, ama. O amor é incondicional, o amor de Deus ele é incondicional. Na hora que ele vê esse ser humano, que são crianças, Jesus fala que, não, a quem assemelharei essa geração? São meninos. A Bíblia fala que são meninos no mundo e são meninos na igreja. Que quando a pessoa é carnal, ela continua menino. E Jesus ama esses meninos. Por quê? Porque Jesus conhece o ser humano. Jesus pode socorrer porque ele nos conhece. Ele veio, viveu como homem e venceu. Venceu para abrir o livro da eternidade. Venceu para ser o Senhor da história. É antes de Cristo e depois de Cristo. Tudo está na mão dele. Tudo está lá em Colossenses, capítulo 1. Fala que tudo está na mão dele. Céus e terra são reconciliados. Abra lá em Colossenses, capítulo 1. Desculpa eu gostar tanto de ler a Bíblia, mas fazer o quê? Não tem jeito. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Verso 16, verso 15, verso 14. Em quem temos a redenção, que é em Jesus, pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Então, o sangue de Jesus traz a remissão dos pecados. Isso é o mais forte. E aquilo que mais a igreja hoje tradicional esquece. Não, agora você tem que pagar seus pecados. A igreja católica é obrigado você, para tomar a comunhão, você ajoelhar e rezar N Pai Nossos, mais N Ave Marias, para qualquer valor de N pertencente a R. Né? E você não sabe nem quanto é. Então um é 8 Pai Nossos, outro 5. Absurdo. Absurdo, desculpa. Porque Jesus já estabeleceu a remissão dos pecados. Acabou. O qual Jesus é a imagem do Deus invisível. Versos 15. O primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, sejam principados e potestades, tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Então você subsiste porque Deus quer você na família de Jesus e acabou. É obra dele, isso é graça. Mas o que eu tenho que fazer? Seguir, amá-lo intensamente. Amando, quando você ama, você não vai pisar na bola com a pessoa. Se você ama, você não vai pisar na bola. Então, a santidade é automática. A santidade veio pelo sangue, que eu vou respeitar, é lógico. Não é verdade? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. E verso 17. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Olha aqui, ó. Aí, verso 19, eu já li. Foi do agrado do Pai que tudo sobre ele habitasse, a plenitude, e que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo, tanto as coisas que estão na terra, como as coisas do céu. As coisas espirituais que estavam com problema lá em cima, nos céus, são reconciliadas por Cristo. É muito sério. Então Jesus não veio só para nós. Jesus veio também para os céus, para os anjos. Reconciliou céus
e terra. Olha aqui, ó. Havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, através de Cristo, Deus reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão no céu. É muito forte. Enfim, amados e queridos irmãos em Cristo. Eu não vou me alongar mais. Eu acho que você já entendeu que Jesus é um fiador, garantidor. Ele garante a tua salvação. Ele garante a tua bênção. Isso é motivo para você se alegrar dia e noite. Está lá em Hebreus, para acabar, né? Não consigo não ler. Olha, abri em cima. Hebreus 7, 22. Olha, ele abriu na hora. Ele é tanto melhor. Olha aqui, de tanto melhor conceito, Jesus foi feito fiador. Ele já pagou. Se ele já pagou, receba essa bênção. Esqueça a praga na tua vida. Esqueça a maldição. E a pandemia? O senhor falou? Não vou falar nada. A melhor pandemia que existe é a que está debaixo da cruz de Cristo. Acabou. Não existe mais nada. Não tenha medo de nada. Jesus fala para você, não tem mais. Porque vocês estão tímidos, não tenham medo. Mergulhe em Cristo. Mergulhe em Jesus. Penetre na palavra. Pastor, como é que eu faço para aprender a Bíblia? Assista os vídeos. Repita. Repita como você aprende uma aula. E você vai crescer no conhecimento. E essa palavra, porque Jesus é a palavra, vai te encher de poder, de graça, de verdade. E aí sim, automaticamente, pecado é perdoado, vitória vem, bênção vem, e o inimigo não pode chegar perto de você. Amém? Que Jesus te abençoe, te dê vitória, em nome de Jesus.